Se tiver mais professor aí, pode vir, em nome de Jesus. Não estou atuando agora, mas eu já fui prof esse ano. Já dei aula, então venha para frente. Glória a Deus. Pode vir aqui. Estão aqui uma equipe. Hoje de manhã tínhamos alguns. E agora temos o privilégio de ter esses. Daqui a pouco, eles saem para a escola, eles saem para a sala, e nós ficamos aqui. E eles gostariam de estar aqui, mas no dia da escala, eles estão lá, trabalhando. Nós queremos comemorar o dia dos professores, que são vocês, que nos ajudam a manter essa igreja. Porque é o ensino da palavra que vocês passam para as crianças ou para os alunos, que faz com que eles se mantenham firmes no caminho. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração, pela vida de vocês. Deixa eu ficar de lado aqui para poder os vê-los. Obrigado por vocês não desistirem. Obrigado pela persistência de vocês. Mesmo não sendo reconhecidos, mesmo às vezes não sendo observados, mas vocês se mantêm firmes no trabalho. Mesmo quando são criticados em sala de aula por algum colega, vocês nunca desistiram. Obrigado por não desistir daquela única alma quando você preparou por horas e horas um conteúdo, uma matéria para dar aquela aula. Você preparou muito material, esperando que a sala estivesse cheia. E quando você chegou lá, tinha apenas um aluninho. Uma alma estava ali. Mas você não desistiu dela. Vocês continuaram ensinando e ajudando. Obrigado por isso. Obrigado por cumprir com excelência esse trabalho, que é um trabalho tão maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, berçário que está chegando aí. Vocês também fazem parte disso, porque as mãezinhas conseguem ficar na igreja, porque vocês estão lá com as mãos dóceis de vocês, dando carinho para as crianças, passando o amor de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 7, diz a palavra de Deus: se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Cada um de nós tem um dom diferente. E aqui nessa igreja, nós temos pessoas habilitadas para ensinar a palavra e ensinar com amor. O conhecimento consistente faz com que pessoas comecem a se dedicar mais. Quando o ensino é um ensino generoso, o resultado se vê. Obrigado, porque as nossas salinhas de aula nunca estão vazias. Porque quem está ensinando com amor. E as crianças voltam. Obrigado, queridos, pela escola bíblica, na liderança do pastor Cláudio, esse ano, uma verdadeira bênção. E o Senhor tem levantado pessoas para estar ajudando. O conhecimento é um processo, ninguém nasce sabendo, a gente sabe disso. Nós precisamos aprender cada dia mais. Aprender é como um combustível que te dá energia e força para continuar e permanecer até que Ele venha. Obrigado por se levantarem e não desistirem dessa igreja e nos ajudarem. Obrigado por manter alunos de pé. Vamos aplaudir aos nossos professores. Glória a Deus. Quero passar as mãos de vocês. Quero passar as mãos de vocês uma pequena lembrancinha. Pode ir passando. Uma pequena lembrança. E ela traz a cor que eu escolhi. A cor do ouro. Quando eu olhei para isso, eu pensei, eles são tão valiosos. E quando você olhar para essa cor, é isso que você vale para Deus. Vocês valem como ouro. A preciosidade do conhecimento que vocês têm vale ouro. E o que tem dentro desse pacote, que vocês não vão abrir agora, tem um significado. Não pare. Não pare. Final do ano está chegando. Não pare. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Muito obrigado. Deus os abençoe. Glória a Deus. Nós também temos um momento bem importante agora. Nós esse ano tivemos o início de um curso de libertação, um curso muito bom.
Algumas pessoas até, quando descobriram, com tanta sede, foram buscar em outro lugar, que é o mesmo curso, e nós aplicamos ele aqui. E devido a muitas atividades e correrias, eu precisei me ausentar do curso. Mas graças a Deus que o Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar. E o curso continuou. E o pastor Cláudio foi um instrumento de Deus na minha vida para me ajudar. O pastor Leandro também, algumas aulas também nos ajudou. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. E eu vou passar o microfone ao pastor Cláudio agora, porque hoje é o momento da gente agradecer a Deus pela vida desses alunos que foram persistentes e que não desistiram e aguentaram até o fim. Então o pastor Cláudio agora vai estar dando continuidade aqui, chamando os alunos, e nós vamos estar orando por eles e eles recebendo o seu certificado de um curso que eles começaram com garra. Aquele frio do inverno que foi enfrentado, mas eles não desistiram. Deus abençoe vocês. Vamos louvar o nome de Jesus, recebendo o pastor Cláudio com palmas para o Senhor, para um momento importante também. Muito obrigado, pastora. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. O curso de cura e libertação foi o cumprimento de um dos mandamentos que recebemos do próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, que nós examinamos as Escrituras porque reconhecemos Jesus nas Escrituras. Não há quem possa conhecer Jesus se não for estudando a maravilhosa palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas todos os domingos, 1 hora antes do culto, às 18 horas, a escola bíblica está aqui do lado, no prédio. A escola bíblica para adultos começa às 18 horas. Termina às 18h50 e a gente desce para o culto aqui. Assuntos fundamentais são tratados na escola bíblica. E além da escola bíblica, que funciona todos os domingos, das 18 às 18h50, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é viva, é pulsante e é sempre crescente, incentiva e motiva cursos para que nós possamos melhorar a nossa adoração. Não há entre nós ninguém que possa dizer que é crente o suficiente e não precisa mais estudar a palavra de Deus. Todos nós, o nosso melhor exemplo na igreja, nosso querido pastor Neivo Damasini, é um homem que diariamente medita na palavra de Deus. E às vezes, aliás, não raro, é necessário que a gente debata, que a gente pergunte, que a gente tire dúvidas, e pergunte assim: pastor, o que é um nazireu? Pastor, afinal de contas, nós fomos escravos no Egito ou na Babilônia? Pastor, o que é o joio? O que representa o trigo? Pastor, eu acho, na minha opinião, que quando Jesus disse para acalmar a tempestade, Ele estava falando com a gente. Vocês concordam? Não concordam? Esse momento de debate, de meditação, de mastigar a palavra de Deus, é feito na escola bíblica, e é feito durante os cursos da igreja. A pastora Cirlei, numa maravilhosa inspiração, dada direta do trono do Senhor, decidiu pelo curso de cura e libertação aqui na nossa igreja, que durou 21 semanas. Durante essas 21 semanas, homens e mulheres de Deus foram curados de traumas e libertos de maus hábitos. Todos os alunos do curso deram testemunho de que foram curados e libertos. Não estamos falando aqui de coisa simples. Não estamos falando aqui de probleminha. Estamos falando de amarras. Estamos falando de coisas que permitiram essas pessoas sentirem literalmente levitando no Espírito Santo, livres daquilo que as prendia. Livres de tristezas, livres de maus hábitos, livres de traumas. Esse curso, eu espero sinceramente de coração que a pastora decida fazê-lo anualmente, porque ele é incrível. E ele não é feito por um coach, ele é feito por aquele que foi mestre de todos os mestres, porque deixou registrado na palavra de Deus
No livro de Lucas, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos. Eu gostaria de convidar nesse momento os concludentes do curso, vou chamá-los um a um aqui, para que viessem aqui no altar, receber o seu certificado. Vou começar pela pessoa que me permitiu, que me apoiou, me incentivou. Também queria pedir a ajuda do pastor Leandro Rosa, que foi professor também do curso, deu maravilhosos ensinamentos, mesmo sendo um homem com diversas, vocês não imaginam a quantia de trabalho que o pastor Leandro tem, na igreja e fora da igreja, como músico, como cantor, como professor, como pastor, como líder de célula, não vou nem falar tudo porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa, mas mesmo assim, ele se dedica, porque ele ama pessoas, ele ama vocês. Vou começar pela pessoa mais bonita dessa igreja, a mulher mais linda da cidade, Jéssica dos Santos Souza Araújo, por favor. Eu gostaria de chamar aqui a diaconisa Eugênia Natália Rios. Sim. Uhum. O pastor Neri Vieira, da 16ª Igreja do Evangelho Quadrangular. O diácono Aldo Gomes. A profetisa e pregadora da palavra Adriana Cristina Beraldo. A diaconisa Eunice Félix dos Santos Alexandre. E o diácono Rafael Pereira Alexandre. Gostaria de pedir à igreja, vou pedir ao pastor Leandro que conduza uma oração, e gostaria de pedir à igreja que abençoasse e ungisse essas pessoas que estão prontas e aptas para abençoar, curando e libertando outros irmãos. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cá. Todos os cristãos livres em Cristo Jesus. Todos nós estamos livres em Cristo Jesus. Pois nenhuma condenação há para nós. Antes destituídos da glória de Deus, retirados da glória de Deus. Mas depois, quando Jesus veio, Ele nos deu liberdade. Levante as suas mãos, feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos, Senhor, orar, Senhor, agora. Por aqui nossos irmãos, Senhor, que passaram, Senhor, essas 21 semanas, Pai, se dedicando, Senhor, um pouco do seu tempo para aprender mais a sua palavra, Senhor. Senhor, para ser curado, para ser liberto, Senhor, daquilo que o prendia, Senhor. Deus, nós podemos ver testemunho até mesmo no próprio dia do estudo, Senhor, porque o Senhor estava presente. O projeto era do Senhor, Senhor. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, na vida dessas pessoas, desses irmãos, desses pastores. Senhor, futuras pessoas que sairão daqui, Senhor, líderes, Senhor, trabalhando na obra do Senhor, libertando, ajudando a libertar pessoas também, Senhor, através daquilo que elas aprenderam, através daquilo que elas foram libertas, Senhor. Nós agradecemos por Ti, Pai, e nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus a cada um, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem se assentar. Aguardamos vocês, sempre que tiverem vontade, curiosidade, ou quiserem debater sobre a palavra de Deus, na escola bíblica dominical, às 18 horas, no prédio da igreja.
Amém. Deus abençoe, pastor Cláudio. Vamos orar pelas crianças agora? Vamos ficar de pé mais um minutinho aí, as crianças para o corredor, os obreiros no corredor, com as mãos ungidas. Vamos ungir as mãozinhas das nossas crianças, para que elas possam passar para a escolinha. Os profs já estão aguardando, e nós precisamos orar pelas nossas crianças, abençoar, para que o Senhor os livre do mal. Existe muito ataque do inimigo, muita força das trevas, atacando crianças, e nós precisamos combater esses males. E o nosso propósito aqui é ungir a mão das crianças. Então os nossos pastores auxiliares estão ungindo a mão deles, e as crianças vão ser tocadas nas mãos, não é na cabeça, é na mãozinha deles. Então os primeiros ali já ensina que eles venham com a mãozinha aberta, para receber unção nas mãos, porque é na mão que ele pega o que não deve pegar, e coloca na boca coisa que ele não pode colocar. Então nós vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós formamos nesse momento, Pai, esse corredor de milagre, de bênção, de proteção sobre as crianças. Nós quebramos toda maldição, todo veneno do diabo, toda influência satânica, Pai, que interrompe o crescimento, a saúde, em nome de Jesus, das crianças. Nós oramos, Pai, combatendo toda insônia, pesadelo, todo mal-estar. Criança, Senhor, que não dorme à noite, acorda gritando, que tem sonho ruim. Deus, liberta nesta hora. Senhor, coloca a tua mão protetora sobre a mente, os olhos dessas crianças, para que ela não seja enganada. Meu Deus, crianças que vão para a escola, no CIMEI, que o Senhor abençoe cada pessoa que coloca a mão nessa criança, longe do pai, longe da mãe, mas os olhos do Senhor estão ali. Nós abençoamos nesta noite, Pai. Nós profetizamos cura, milagre, libertação sobre essas crianças, e que cada mãozinha, cada mão receba unção e proteção dos céus. Nós abençoamos nossas crianças para a glória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Cante, igreja, cante como é a bênção se derrame até mim. Vamos cantar. Gerações. Outra pessoa que está perto de você agora, segura na mão dela, segura na mão dessa pessoa, feche os seus olhos e comece a profetizar um milagre na vida dela agora. Comece a declarar que ela vai ouvir a palavra e vai ser abençoada, que os olhos do Senhor estão sobre ela, e que a cura do corpo dela já está preparada. Comece a declarar alegria. Se alguém está aqui triste, se alguém está aqui deprimido, o Senhor te traz alegria nessa noite. Se o teu coração está preso, o Senhor te liberta nessa noite. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Pai, nós confiamos no teu poder, e nós oramos pela igreja agora, e nós determinamos, Senhor, a cura, o milagre, que o Senhor possa agora estender a tua mão poderosa sobre todas as pessoas que estão aqui, que recebam o toque de Jesus, recebam o toque de Jesus, recebam o toque de Jesus agora, receba o toque de Jesus agora, em nome de Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Eu declaro agora essas vidas abençoadas, cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Você está cheio da presença, você está cheio da presença, você está cheio da presença. A glória de Deus está sobre a tua vida, tua casa, tua família. Aleluia, aleluia. Amém, 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 amém. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está abençoado, diga amém. Quem está cheio do Espírito Santo, levanta a mão e dá um glória. Amém. Pode sentar, meu querido, minha querida irmã.
Nós também temos um grupo que veio de Curitiba, né? Que participou do evento missionário lá. Depois a gente vai no final aqui, vamos chamar mais essa galera aqui para vir aqui na frente, para dar uma palavra, né, Isaac? O Isaac e o Davi que vão falar. Cadê o Davi? Davi não veio, ficou descansando. O Isaac vai falar no lugar dele, né? Eu quero compartilhar uma breve, né? Uma breve palavra nesta noite com os irmãos. Tem alguém nos visitando aqui hoje? Vez primeira? Olha aqui, uma visita. Deus te abençoe, minha querida. Seja sempre bem-vinda nesse lugar. Tem mais alguém? Mais alguém além dessa? Eliane, você que convidou? Você convidou? Ah, olha a Eliane aí dando fruto. Glória a Deus. Lá de Cuba. Veio de longe, hein? Essa visita veio de longe. Deus abençoe, viu, querida? Glória a Deus. A pedido do pastor Neivo, eu estou pregando aqui hoje à noite. Não fui eu que escolhi, mas foi ele que me nomeou. E ele que me escolheu e disse: vá e dê fruto hoje. E eu estou aqui para cumprir com o meu chamado, que é falar de Jesus, que é compartilhar a palavra do meu jeito. E do meu jeito, Deus me usa, como Ele usa cada um de nós. Ninguém é igual a ninguém aqui. Ah, se eu tivesse a cabeça que o Neivo tem. Ah, se eu tivesse o cérebro que ele tem. Às vezes ele dá umas batidas de cabeça, né? Mas ele continua frutificando mentalidade. Eu não consigo. Por quê? Porque cada um é cada um. Quando Deus nos fez, Ele jogou a forma fora. Não saiu outro igual. Não tem jeito. Então, amém. Quem sou eu para criticar alguém que às vezes não fala como eu? Deus usa cada um do jeito que Ele quer. E ai daquele que se levantar contra alguém que está fazendo do jeito que Deus quer que faça. Então, não cabe a nós falar, a não ser falar do amor do nosso Pai. Não abra a porta para estranhos. Nós somos ensinados, desde pequenos, a cuidar com quem receber na nossa casa. Você não abre a porta da sua casa para uma pessoa estranha que você não conhece, você nunca viu essa pessoa, e ela bate na porta da sua casa e você não diz: pode entrar, tem uma cadeira aqui, senta aqui. Você nunca viu ela na vida. Você não faz isso, porque você não tem conhecimento. Você não sabe o que ela vai fazer. Você não sabe que estratégia ela tem, qual o objetivo que ela está entrando na tua casa. Você não faz isso. Por que nós não permitimos que qualquer pessoa entre dentro da nossa casa? Porque nós aprendemos o que é certo e o que é errado. E o que é certo é a gente receber aquilo que aquela pessoa que a gente conhece, que a gente sabe. A quem eu não conheço, eu vou entender que não é correto. Alguém me ensinou isso. E o apóstolo Paulo, ele foi um grande mestre no conhecimento da palavra, nas revelações que o Espírito Santo dava a ele. A igreja primitiva já era ensinada a receber nas suas casas os novos convertidos. Os irmãos que eram batizados já eram acolhidos nos lares cristãos, porque Paulo ensinava. E ele dizia que era para viver alegre, para sentir alegria, porque agora eles tinham Jesus no coração, e essa alegria era para compartilhar entre os irmãos. Então não era para ter vida isolada. Abra a porta da tua casa e deixa os irmãos entrar lá, e pregue a palavra lá. Paulo ensinava isso. A igreja que Paulo pregava acreditava que Jesus podia voltar a qualquer momento. Era uma igreja que vibrava quando se falava em volta de Jesus, mas Jesus recém tinha ido. E eles já estavam esperando, porque a mesma promessa que Jesus fez para eles, que Paulo aprendeu, é a mesma que nós temos hoje. E olha quantos anos já se passaram.
E naquela época eles se reuniam nas casas e ficavam ali compartilhando o amor, repartiam o pão. Ninguém se reunia para fofocar, eles se reuniam para falar coisa boa, um ajudava o outro. Então as suas casas eram lugares da presença de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Filipenses 4:9, Paulo diz: o que vocês aprenderam na caminhada comigo, o que vocês viram em mim, isso façam, e o Deus de paz estará com vocês. Eu pergunto para você, igreja, nessa noite, o que você tem aprendido de Deus? Qual o ensinamento que você tem aprendido sobre a palavra do Senhor? Esse aprendizado que você tem recebido do Senhor tem servido para quê na sua vida? O Espírito Santo tem te revelado coisas lindas e maravilhosas. E o que você tem feito com todo esse ensino? O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz ali, a palavra é instrução. A palavra é instruir. Instruir a todos na igreja para que busquem conhecimento, para que busquem aprendizado. Estudar para ser aprovado e não desaprovado por Deus. Muitas vezes, lá no trabalho secular, a pessoa é aprovadérrima. O trabalho com equipe, o trabalho com os funcionários, lá na empresa ele é o top. Lá ele é o top. Porque tudo que ele faz com excelência. Se o patrão mandar fazer qualquer coisa, sim, Senhor, e ele faz. Excelência. Porque se espera que no final do mês, o reconhecimento vem pelo salário. A palavra de Deus nos diz que Paulo ensinava que a igreja deveria buscar conhecimento, que a igreja deveria estar bem instruída na palavra. Qual era o objetivo disso, meus irmãos? Porque a igreja precisava estar fazendo curso de cura e de libertação, estar aprendendo numa escola bíblica, porque a igreja não podia ficar em casa, tinha que se reunir nas casas, tinha que se reunir na igreja, nos templos. E eles se reuniam nos templos, nas casas, e depois aquele pequeno grupo ia para o templo. E lá eles ouviam uma mensagem poderosa, de avivamento, de encorajamento para o coraçãozinho deles. E isso fortalecia eles na fé. E a igreja ia se tornando forte. Hoje, muitas pessoas são aprovadas aqui na terra, aprovadas numa faculdade, aprovadas por um título, por um certificado, aprovadas com nota 10 em algumas coisas que faz no mundo secular, mas são desaprovadas por Deus. Não tem a aprovação de Deus no que faz, porque para Deus não há tempo. E aí o nosso pastor sempre fala aquela frase que ele tirou não sei de onde, que ele criou. Quem não, o quê? Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo seu tempo. Segunda-feira começa pela manhã o meu tempo. Trabalho, terça-feira trabalho, quarta trabalho, quinta trabalho, sexta trabalho. Sábado dá uma descansadinha. Domingo, o meu descanso. E o meu Deus? Eu sou aprovado porque trabalho a semana toda para mim. Mas eu sou desaprovada por Deus porque para Ele eu não tenho tempo. Eu não consigo ter tempo para Ele. E o domingo é meu dia de descanso. Domingo é dia de ficar em casa. Agora não tem Silvio Santos, mas tem Silvia Bravanel. Não há tempo. A televisão, a internet, o celular, horas e horas e horas e horas, conferindo tudo no Instagram. Vai lá, tudo, vai lá para o Facebook, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali.
mas nos esquecemos de procurar o que é que está acontecendo aqui, e o que é que vai acontecer amanhã aqui. Esse é o livro manual. Jesus, ele sente alegria, ele ora ao Pai, ele fala com sabedoria. Jesus, ele não deixa uma pessoa sem que ele olhe nos olhos e dê uma atenção especial para ela. Hoje o que se vê, corações frios. Muitas vezes o nosso coração já não é mais o mesmo. Ah, irmão, se você for embora, já foi tarde. O amor de muitos se esfriando. A indignação que a gente vê no mundo geral é grande. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz que Jesus percorria em toda parte, onde tinha uma alma, ele estava lá. Tem uma pessoa sentada perto de você aí, igreja? Tem alguém perto de você aí? Então olhe para ela e diga: você é muito importante para Deus. Às vezes nós estamos sentados perto de alguém e estamos sozinhos. Às vezes a gente está num lugar e estamos ali e poucos olham para a gente. E o que o Senhor quer nos despertar é o amor que Jesus tinha e a maneira como Ele tratava as pessoas, porque esse amor de Jesus precisa continuar na nossa vida. Ele precisa continuar no nosso coração. Você pode estar do lado de uma pessoa doente e o poder da cura está na tua vida. Jesus pode usar você para abençoar uma pessoa ainda hoje à noite aqui. Você tem o poder de Deus. Jesus disse: eu te dou poder e autoridade. Você tem o poder, você tem autoridade. O que te falta? Só te falta ousadia para abençoar quem está perto de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: ide e ensinai. Ide e ensinai. O ensinamento começa dentro da nossa própria casa. Como que nós estamos guiando a nossa família? Como que nós estamos ensinando nossos filhos? A Bíblia diz no livro de Mateus que quando Jesus voltar, um será levado e outro será deixado. 2 estarão numa cama, um vai e o outro fica. 50% dentro de uma igreja. Você acha que todos 100% dentro de uma igreja estão salvos? Se Jesus viesse agora, nesse momento, 100% dessa igreja estaria sendo arrebatada? Não responda, pelo amor de Deus. Mas pense, é coisa para a gente refletir. É para a gente refletir. Se estamos preparados, se esse ensino de Jesus está aqui dentro de mim, eu estou colocando em prática o que Ele tem me ensinado. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E diz ainda ali algo tremendo: batizando-os. Batizando-os, diga batizando-os. Quantos são batizados nas águas aqui? Levante a mão. Dá um glória a Deus aí, igreja. Os que não são batizados, eu te convido. No próximo culto de Santa Ceia, nós vamos ter batismo nas águas aqui. Não deixe para o ano que vem. Porque você não sabe até o ano que vem o que vai rolar, o que vai acontecer. Jesus pode vir antes. E batismo nas águas é cumprimento da palavra. Não é a igreja quadrangular que está pedindo. Não somos nós que queremos que você seja batizado. É a Bíblia que te ensina. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está. Essa última parte a gente não gosta de falar, né? A gente não gosta de falar. Que já está condenado. Mas está escrito. Já está condenado. Por quê? Porque rejeita. Porque não conhece. Se rejeita é por falta de conhecimento. Se quero saber sobre o batismo, por favor me ensinem. Procure uma liderança e diga: eu quero aprender, me ensinem, me ajudem. Mas não deixe o tempo passar sem que você cumpra essa promessa do Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 25, versos 8 e 9, diz que o Senhor é bom, Ele é reto, e Ele ensinará o caminho aos pecadores. Quem já foi um pecador condenado ao inferno aqui? Levante a mão aí. Quem já foi? Já foi. Diga: eu já fui. Não sou mais. Amém.
Não sou mais desse mundo, não sou mais do caminho dos pecadores, eu estou no caminho da eternidade. Quem está no caminho da eternidade fica firme. O Senhor está dizendo que Ele é bom e Ele cuida de você. Os olhos do Senhor estão sobre você, irmão. Dá um glória a Deus aí. Está difícil, querido, mas os olhos do Senhor estão sobre você. A cruz está pesada, está se sentindo humilhado, está se sentindo criticado, desprezado. Jesus viveu essa experiência, amado. Ele passou por isso. As pessoas estão te deixando de lado. Não se incomode. Se estão te deixando de lado, é porque você está se parecendo com o Senhor. A glória de Deus está começando a transparecer na tua vida. E aí você começa a ser desprezado por esse mundo. Mas quanto mais você se parecer com o Senhor, mais perto dele você vai estar. Digam glória a Deus. O verdadeiro discípulo não quer apenas conhecer os caminhos, mas ele deseja conhecer também aquele que está dentro da casa. O Senhor nosso Deus, Ele tem preparado uma mansão para você na eternidade. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Quem tem uma casa preparada na eternidade aí, diga glória a Deus. Aquece teu coração então, irmão. Comece a aquecer teu coração. Comece a pedir ao Espírito Santo: aquece meu coração. Há uma mansão para mim na eternidade, eu não posso perder esse lugar. Muitos conhecem o caminho da igreja. Eu sei onde fica a igreja quadrangular. Rua Voluntários da Pátria, 1045. Muito fácil de achar. Mas muitos não conhecem o caminho que leva à mansão que o Senhor tem preparado. Não podemos apenas conhecer o caminho da igreja, essa estrutura aqui. Nós precisamos estar na igreja, mas conhecendo o nosso caminho para lá. Você vem à igreja para cultuar Ele, porque quando você chegar lá, é assim que vai acontecer lá: louvor, adoração, celebração, bater palma com os anjos. Você vai celebrar ao Senhor para sempre. Quem vai para lá, diga amém. Aquece teu coração, irmão. Aquece teu coração. Livro de Salmos 32:8. O Senhor te encoraja a prosseguir. A palavra nos diz ali: te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre os meus olhos te darei conselho, te guiarei. Quantas vezes Jesus bate a porta do nosso coração e Ele fica batendo na porta do nosso coração e a gente não abre. E a gente pensa: não, isso é mensagem para ganhar alma para Jesus. Isso é para evangelizar o pecador. Nós precisamos tomar cuidado, porque aquele que está lá fora pode estar mais perto da salvação do que aquele que está dentro. Porque o que está dentro já pode ter fechado o coração. Jesus está ali batendo, não há espaço para ir lá dentro. E o que está lá fora está ouvindo a palavra e está recebendo. Vocês estão me entendendo? Digo amém. Isaías 48:17. O Senhor fala através da boca desse profeta. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Qual o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem andado, meu querido, minha querida irmã? O caminho da paz? Ou o caminho da briga? O caminho da ira? O caminho que você escolheu para você, porque você diz: eu sei o que é melhor para mim? Ou você está sobre o olhar do Senhor e o Senhor diz: filho, deixa eu cuidar de você. Filha, deixa eu cuidar de você. Deixa eu ser teu Deus. Tira essas idolatrias de dentro da tua casa. Você tem idolatria dentro da tua casa. Você precisa tirar essas idolatrias de lá.
Eu sou o único Deus que cuido de você. Idolatria nenhuma tem poder para cuidar de você como é o Senhor. É o que diz a palavra. Só Ele pode te cuidar. Uma idolatria vai cair, vai quebrar, mas o Senhor vai permanecer de pé. Digam glória a Deus. E a gente fala do ímpio, né? Aquele que está lá no mundo, que ele é todo idólatra, está cheio de idolatria. E tem muito crente que tem mais idolatria do que aquele que está lá fora. Porque tem mãe que idolatra filho, tem pai que idolatra trabalho. Tem muitos que colocam. E o que é idolatria? É colocar algo no lugar de Deus. É deixar Deus para depois e aquilo ser o primeiro. Meu amor, meu cuidado, meu zelo, minha preocupação, tudo primeiro isso e depois Deus. Isso é idolatria. E às vezes dentro de uma igreja, nós também podemos encontrar idólatras, onde Deus é segundo, ou terceiro, ou quarto. Minha família, uma pessoa pode idolatrar uma família. Não posso ir na igreja, tenho que ficar com a minha família. Hoje é o dia da minha família passear. Eu tenho que sair com a minha família. E Deus depois, se der. Idolatria. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra é para a igreja. Estou falando aqui com pessoas que conhecem Jesus, mas que por alguma razão deixaram Jesus para o lado de fora. E hoje Ele está batendo na porta do teu coração. E quando eu comecei essa palavra, eu comecei dizendo que a gente não abre a porta da nossa casa para estranho. Quem lembra? Quem lembra, levanta a mão e dá um glória aí. Estão ligados, né? Mas às vezes nós abrimos a porta do nosso coração para aquilo que não agrada a Deus. Dentro da nossa casa não entra pessoa estranha, mas dentro do coração entra coisa estranha. Entra pecado no coração. Eles começam pelos olhos, pelos ouvidos, e entra para o coração. E quando o pecado entra no coração, a primeira coisa que vai acontecer é a porta que fecha. Aí Jesus fica para o lado de fora, e Ele fica esperando uma oportunidade. E hoje é a oportunidade que Ele está dando. Eis que estou à porta e bato. Precisamos voltar àquele início de tudo, rever as coisas que temos praticado e falar para o Senhor: eu quero que o Senhor aqueça meu coração. Eu quero ter coragem de abrir meu coração, confessar o meu pecado, me arrepender e abrir o meu coração para Jesus entrar. E a alegria, ela voltará dentro de você. A paz vai voltar. Talvez faz tempo que você não ouve mais a voz do Senhor. Quanto tempo faz que você, quando vai orar, a oração é muito básica. Não tem uma lágrima, não tem vontade de ligar um som para ter um louvor, não tem um quebrantamento, porque lá dentro do coração tem muitas coisas que estão atrapalhando. Inveja, ciúme. Ninguém pode ser melhor do que eu. Não aguento aquela pessoa porque ela é uma ameaça para mim, para o meu ministério. Isso é inveja. E essa inveja atrapalha o crescimento do meu irmão. Como posso eu ter inveja dessa menina aqui que canta? Quisera eu cantar como ela canta. Eu já cantei assim como ela canta. Não tão bem, né? Mas você já imaginou? Se eu tiver inveja dela aqui, isso no meu coração, eu vou atrapalhar o ministério dela. E Jesus disse que é para mim dar fruto. E quando eu estou liberando ela para fazer a obra, eu estou dando fruto para Deus através dela. Quando você abençoa alguém para dar fruto, você está dando fruto através daquela pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você convida uma pessoa para vir à igreja, você está dando fruto para Deus.
Quando você convida uma pessoa, ela não vou, não vou, não vou, não vou. E você vai, você vai, você vai, você vai. E você fica insistindo com ela. Por quê? Porque aquele coração está duro como uma pedra. Mas você, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai falando, vai falando, vai falando. E daqui a pouco aquele coração se rende. Aí você dá fruto para Deus, ela vem para a igreja. E você exalta o nome do Senhor. E ela é salva por Jesus através da tua vida. Você é um ganhador de almas. Pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Aleluia. A porta do coração, queridos, ela não abre de fora para dentro. A porta do coração, ela se abre de dentro para fora. Somos nós que decidimos. Ninguém, Jesus não vai arrombar o nosso coração. Somos nós que decidimos. Se você quiser hoje que Jesus entre no teu coração e você comece a voltar a ter a alegria que você tinha antes, no ambiente da adoração você sentia alegria, é você que decide. Você precisa de dentro de você tirar o que está impedindo a tua adoração perfeita a Deus, o que te impede de dar fruto para o Senhor. As tristezas, as feridas, os machucados que fizeram em você. Não passa a mão em cima dessa ferida, porque ela vai ainda te matar. Essa ferida precisa ser cicatrizada, curada. Você precisa rejeitar ela. E Jesus vai trazer a cura para você e vai te fazer dar fruto para Ele. Diga glória a Deus e aplaude o nome de Jesus com alegria. Pode ficar de pé na presença de Deus. Vamos adorar, vamos adorar.